Queridos irmãos, irmãs, entramos no tempo maior do mistério de Jesus. Muita coisa fez Jesus, mas a principal delas se celebra naqueles 3 dias que estamos agora próximos, o Tríduo Pascal. E o domingo chamado de Ramos é uma expressão, um resumo daquilo que vai acontecer no Tríduo da Páscoa. Nós encontramos especialmente 2 grupos, 2 multidões, 2 realidades enfrentadas por Jesus. No meio dessas 2 multidões, um burrinho levando Jesus, que entra triunfante e logo depois é insultado. O primeiro grupo, que representa a primeira parte da nossa celebração, toda a procissão que fizemos, é um grupo de pessoas que creem em Jesus, de pessoas que o homenageiam e cantam hinos a ele, Hosana, ao filho de Davi. Resgatam o título da realeza. Ele é um descendente do rei que está entrando e ele é nosso rei. Essas pessoas aplaudem Jesus. Elas estendem os seus mantos. Elas estendem ramos de palmeiras e outras árvores pelo caminho para que Jesus passe e sinta-se acolhido, sinta-se homenageado. Bastante parecido com os modos que antigamente os reis, os grandes generais, ao entrar nas cidades de volta, depois das batalhas, em seus cavalos poderosos, eram aplaudidos como fortes, como vitoriosos, como guerreiros, e eram homenageados. Mas Jesus vai no burrinho. Tem uma grande diferença aí. Então, de um lado, esta multidão que crê, que vai caminhando com Jesus em direção a Jerusalém, são os discípulos e mais alguns, e vão subindo com Jesus. E essa multidão vai aumentando, vai crescendo, à medida em que chega em Jerusalém. Vão cantando os louvores. É o que nós fazemos, é o que fizemos há pouco, e é o que queremos fazer ao longo da nossa vida, com os nossos ramos, com o nosso coração cheio de esperança, representados nesses ramos verdes, com o nosso desejo de homenagear Jesus. Queremos sempre aplaudir a sua realeza em nossas vidas. Mas essa multidão que crê não é a única. Existe por fora uma multidão, talvez até maior, proporcionalmente falando. Há então um encontro, um confronto, um embate de 2 grupos. Aqueles que gritam em favor de Jesus e aqueles que vão gritar contra ele. Uma multidão dos que não creem, lideradas por aquelas pessoas poderosas de Jerusalém, pessoas que tinham cargos políticos, religiosos, poderes econômicos, etc., que tinham influência sobre o povo hebreu. Um povo que não foi capaz de tirar a venda dos olhos e perceber a profundidade daquele homem chamado Jesus, Filho de Deus. Ficaram com medo do imperador de Roma vir e destruir o templo, etc., se Jesus fosse realmente reconhecido como rei. Tiveram uma interpretação errada, porque Jesus não queria realeza terrena, mas espiritual, moral. E de fato é esta a sua realeza, porque ele não entrou na cidade montado num grande cavalo de batalha, com as suas espadas ensanguentadas de uma guerra. Ele não reivindicou para si poderes terrenos, segundo a leitura de hoje.
Ao contrário, ele se rebaixou. Sendo Deus, não se apegou a isso, mas fez-se homem. Humilhou-se, obedeceu até a morte, e morte numa cruz. O apóstolo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 2 ao 11. Nós acabamos de ouvir esse belíssimo texto, que é um texto cristológico que mostra a descida do Filho de Deus, humilhando-se, chamado kenosis, isto é, o seu rebaixamento para assumir toda a realidade humana. É assim que Jesus entra em Jerusalém, de uma maneira humilde, simbolizado ali por aquele burrinho. O burrinho, diferente dos cavalos elegantes que servem para a guerra, etc., para os desfiles, o burrinho é um animal de carga, é um serviçal, aguenta muito peso, e é ele que vai levando Jesus. Jesus entra de forma, então, humilde, num jumentinho para cumprir as Escrituras. O profeta Zacarias havia falado sobre isso, que o seu rei entrará montado num jumentinho na grande cidade. E as profecias vão se cumprindo, uma a uma, na vida de Jesus. Mas muitos não creem. Aquele grupo orgulhoso não crê. Os grupos orgulhosos não creem. Eles estão cheios de si. Eles não precisam de um rei. Eles não precisam de Jesus. Eles não precisam de libertação. Eles acreditam em si mesmos. Eles estão apegados às suas seguranças materiais, econômicas, às suas armas, às suas propriedades. Eles estão apegados aos seus títulos. Eles estão apegados aos poderes desse mundo. Eles não se inclinam para Jesus. Muito ao contrário, vários deles querem eliminar da face da terra o cristianismo, a igreja, e lutam contra isso, crucificam-o, acabe com a igreja. E assim as duas multidões vão caminhando neste mundo. No meio delas está Jesus, que vive as duas realidades. Jesus é aplaudido, aclamado pelos que creem, mas pelos que não creem, dos que não creem, eles recebem zombaria, insultos, vacalhações, cusparadas, palavrões. Se de um lado ele recebe aclamações de hosana, de outro ele é insultado. Se por aqueles que creem, ele é aclamado com bandeiras, com panos, com mantos, com ramos de palmeiras, do outro lado ele recebe pauladas, espinhos, e por aí vai. Um contraste muito grande que mostra o mistério da redenção, da entrega de Jesus, que de fato também diz respeito à nossa vida, porque nós temos momentos de glória e momentos também de sacrifício, de dificuldades, de provas, às vezes de algumas derrotas. A nossa vida também é assim. Mas eu quero concluir esta reflexão chamando a atenção para o burrinho, o jumentinho, emprestado. Veja que Jesus, para entrar triunfante em Jerusalém, as coisas foram emprestadas. Ele vai reinar naqueles momentos, depois espiritualmente para sempre, graças às pessoas que colaboram, graças às pessoas que emprestam o burrinho, graças às pessoas que levantam os galhos de palmeiras e outras árvores, graças às pessoas que levantam a bandeira de Jesus e o aclamam: o Senhor é Rei, sim, hosana ao Filho de Davi. Graças às pessoas que entregam aquilo que elas têm e confiam em Jesus. Jesus não tem nada. É o homem humilde de Jerusalém, de Nazaré, que está entrando ali, escondido está Deus. É graças à confiança das pessoas que ele é homenageado. É assim que ele entra triunfante. E aquele jumentinho significa esta humildade
significa todo aquele, toda aquela que quer que Jesus entre triunfante. É preciso emprestar a Jesus o nosso coração, para que Jesus entre de verdade e fique como Rei das nossas vidas. Jesus quer que cada um de nós seja um pouco à semelhança daquele jumentinho, não irracional, mas com a nossa racionalidade, com a nossa sabedoria, tomando consciência que nós precisamos nos deixar conduzir por Ele. É assim que a nossa semana será santa. É assim que Ele entrará triunfante em nosso lar. Se nós emprestarmos, se nós doarmos, se nós entregarmos nosso coração, a nossa vida a Jesus. Então esse jumentinho seja, nesta noite, o grande símbolo, da simplicidade, de alguém que sustenta Jesus, entrando nos corações. Alguém que sustenta, que leva Jesus para dentro dos lares. Alguém que sustenta e carrega Jesus para o trabalho, o ambiente de trabalho, para a escola, para a rua, para a política, para o mundo da economia. Esse jumentinho, esses seres humanos que confiantes levam Jesus para entrar triunfante em todos os ambientes onde nós passarmos. Que Ele esteja em nós, que Ele esteja conosco. É assim que nós vamos tornar santa a nossa semana. É assim que nós vamos permitir o triunfo de Jesus. Muito mais do que aqueles gritos de crucifica-o, nós vamos fazer triunfar Hosana ao Filho de Davi.